Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o desembargador Edson Aguiar Vasconcelos, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E antes do intervalo, o doutor Joel, aluno da Estácio de Sá de Campo Grande, direcionou aqui uma pergunta muito interessante, se o preso pode votar. E ele complementa: na sua opinião, se todos os presos pudessem votar, isso não iria refletir num tratamento mais humano do legislador e uma melhora na educação do sistema prisional e ressocialização do detento? Muito boa essa pergunta, muito instigante. Desembargador Edson, como é que o senhor responde ao nosso bacharelando aí? Eu estou de pleno acordo com ele. Eu acho que todas as pessoas que têm discernimento deveriam votar. Mas o conceito de cidadania no Brasil é muito restrito. Até há pouco tempo, o analfabeto era proibido de votar. E dessa maneira se faz uma seleção dos eleitores, quer dizer, uma minoria. No Brasil, há pouco tempo havia um índice de analfabetismo muito grande, de maneira que uma pequena parcela da população é que podia votar. Em relação aos presos, cuja população também, eu estava aqui ouvindo o debate anterior, é uma população muito grande e até desnecessária. É o terceiro país que mais encarcera no mundo hoje. Pois é. 700 mil presos. 700 mil. Então nós temos 700 mil cidadãos presos. E esses cidadãos não podem se manifestar no seu voto, na sua escolha política. Eu acho, em tese, isso tudo eu falo em tese, que todos deveriam poder votar, mas o problema é a falta de conscientização. Nós temos que conscientizar o brasileiro a exercer o direito do voto, porque nós tivemos uma experiência com o voto de preso na eleição anterior e verificamos que o resultado foi ínfimo. Praticamente não se interessavam, os presos não se interessavam em votar, até porque não sabiam nem em quem iam votar. Estavam encarcerados, colocaram a relação na frente dele, quem ele ia votar? Não tinha informação, Salvador, eu participei da instituição do voto do preso em Nova Iguaçu, do preso provisório, em 2008, e quando terminou a eleição eu queria ver o resultado. Né? E eu fiz um trabalho comparativo. Depois, esse trabalho, o TSE acabou recomendando o voto do preso e citou esse trabalho que eu escrevi junto com o delegado, né, que é da 52 DP de então, o delegado Orlando Zacconi. E me impressionou uma coisa, que, assim, na época, concorrendo à reeleição, era o prefeito de Lindenberg Farias, hoje senador, ele ganhou, né, da população com 65% dos votos. Entre os presos, ele ganhou com 66%. Os 14 partidos que disputaram a eleição foram votados, né? Na cela também foram votados. A secretária de Educação e Saúde de Nova Iguaçu, que fazia um serviço de assistência aos presos, concorreu a vereadora. E eu tinha medo que ela fosse a mais votada dentre os presos. Assim, ela usou a influência, né? E o pior, não foi. Ela foi a terceira mais votada. E eu depois fiz uma entrevista com os presos. E eu perguntei assim: como você escolheu o seu candidato? Ele falou assim: eu escolhi como sempre escolho. Eu falei: como? Eu voto no candidato da minha mãe. Né? E eu perguntei ao outro: como você vota? Ele falou assim: eu voto, né, no candidato da minha mulher. Eu sempre converso com a minha mulher em quem nós vamos votar, né? E o preso, ser preso é uma das características da pessoa. Ele continua sendo pai, filho, locatário, né? Cliente do mercadinho da esquina, onde ele tem crédito. Né? Ele continua cidadão, apesar desta particularidade. E me espantou, né, e a mim surpreendeu a identidade dos percentuais entre a população encarcerada e a população não encarcerada. Mas a pergunta que eu te quero fazer é o seguinte: a Constituição veda, a gente fala de voto de preso e preso provisório. O preso condenado definitivamente não tem direito ao voto. Mas o TRE, o sujeito sai, né, está no semiaberto e precisa de arranjar um emprego para poder continuar no semiaberto. Mas o TRE não permite a inscrição, não dá título eleitoral a essa pessoa que precisa do título para voltar ao trabalho e se reinserir na vida social.
Que o preso condenado definitivamente não possa votar enquanto durar os efeitos da sentença, está na Constituição. Agora, por que o TRE não permite a inscrição, né, vedando o direito ao voto, para dar o títulozinho para a pessoa, para poder, com isso, arranjar um emprego e voltar à vida social? Não, Marcelo, isso é realmente uma ideia bastante justa e que deve ser implementada. Mas o problema não é culpa do TRE. A norma que é expedida pelo TSE é nesse sentido. E nós temos que cumprir. Agora, a minha posição pessoal é exatamente essa. Eu acho que tem que dar o direito pleno da cidadania. Mas o TSE não tem essa competência. Tem a competência. Quem deu a competência? Resoluções. Mas quem atribuiu a competência ao TSE? Sim, aí a Constituição. É a Constituição. Não tem isso lá. Bem, nós não vamos... Vamos lá, ó, eu amo a Constituição. Mas olha aqui, filma lá. Nosso Rogério Salles. A Constituição aqui, ó. Nosso Rogério Salles, lá de Niterói, olha aqui, agora é o outro lado. Né? Ele diz assim, o filho dele tem 14 anos e quer muito exercer o direito de voto. Nós precisamos mesmo de lideranças protagonistas juvenis. Mas não pode. Ele pergunta assim, ele pode tirar o título de eleitor a partir de agora? Não pode ainda, né? Não. 16 A partir anos. de 16 anos. 16 anos. Mas eu já me deparei com essa questão. Qual é a competência da Justiça Eleitoral? Como juiz eleitoral, é o seguinte, a competência da Justiça Eleitoral é dada pela Justiça Eleitoral. Ela é que define do que ela é competente. E aí eu pergunto aqui do nosso bacharelando, o que é esse projeto Título Net? É uma novidade isso? Título Net, isso daí é uma ideia, mas não foi ainda implementada. Né? Votar pela internet seria o ideal, mas só no dia em que todos nós tivermos uma identidade, né? um acesso digital. Né? Atualmente no Brasil só poucas pessoas têm acesso. Então isso é um projeto que fica para o futuro. Chegará lá. Outra pergunta é nesse mesmo sentido, se seria possível votar através da tecnologia online, né? Ainda vamos ter que esperar um pouquinho o aperfeiçoamento e a segurança, né? Tem que manter a segurança, porque se no voto escrito, né, como dizia lá o Vitor Nunes Leal, o eleitor era comandado, neste em que o sistema é orwelliano, Orwell escreveu um livro em 19... É o programador de computadores que comanda. Ouvinte, as nossas perspectivas não são muito confortáveis, porque nós vamos virar peças de um sistema. Mas, presidente, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre essa questão do voto eletrônico. Tem uma crítica à urna eletrônica. Eu acredito na urna eletrônica, porque eu acredito também em muitas outras coisas. Eu acredito, inclusive, em Saci Pererê, que eu crio no meu sítio. Eu não tenho conhecimento de informática para saber da urna eletrônica, né? E já trabalhei com a urna eletrônica como juiz eleitoral. E aí, você confia? Confio, eu confio, eu acredito, mas é uma questão de fé, não é uma questão de conhecimento. Tem uma discussão sobre a questão da possibilidade de imprimir-se um voto e que sem o contato com o eleitor ele passaria por um tubo transparente e entraria numa urna, né, depois dessa conferência, a fim de possibilitar depois um confronto do resultado físico com esse resultado eletrônico. O que o senhor acha? O senhor conhece a urna eletrônica e pode afiançar com base em conhecimento? O senhor tem nela fé, como eu tenho, né? Ou o senhor acha que seria melhor se tivesse o voto impresso para a eventual conferência? Olha, essa questão do voto impresso foi até aprovada já na mini-reforma. Sim. Mas me parece que não há fundamento para essa desconfiança nas urnas eletrônicas. Porque a Justiça Eleitoral desenvolveu um sistema de controle que é inexpugnável. E os partidos, nas eleições, eles verificam urnas escolhidas aleatoriamente para fazer uma verificação. E até hoje já se fez até um concurso com hacks. E ninguém conseguiu penetrar no sistema. Então, tem um professor da Unicamp que disse agora que é possível. Evidente que... O professor de informática da Unicamp disse que
Que ele consegue. Pois é, mas acontece que nós temos que manter mecanismo, porque o que me chama a atenção o fraudador ele sempre vai encontrar um caminho. Você não tem nós temos que fazer mecanismos que evitem esse tipo de democracias comportamento. tradicionais, nenhuma delas adotou a urna eletrônica. Me chama isso muito a atenção, ficou uma pulga bem atrás da orelha. Mas eu tenho fé. Desembargador Edson, fé. Nós temos um repórter de campo, o Silvio Augusto, que vai formular uma pergunta dos nossos ouvintes aí em São Gonçalo. Bom dia, Silvio Augusto, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ciro Darlan. Eu estou aqui do lado de um editor e ele gostaria de fazer uma pergunta concernente à pauta do programa. Nós estamos diante do presidente do Tribunal do TRE do Rio de Janeiro e ele gostaria de saber como fica as eleições daqui para frente. Bom dia. Como é que é o nome do ouvinte? E qual é a pergunta? Jorge, eu estou aqui do lado do Jorge, doutor Ciro. Qual é a pergunta? Doutor Ciro, como que vai ser as eleições daqui para frente? Como serão as eleições daqui para frente? Obrigado, Jorge, pela sua participação. Esse programa tem sido dedicado a responder essa pergunta. O presidente do TRE, desembargador Edson Vasconcelos, ele está aqui respondendo a várias perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos alunos, e as eleições serão cada dia mais seguras e cada dia mais corretas, no sentido de que assegurar uma participação cada vez maior do povo brasileiro. E tem aqui também uma pergunta muito interessante, Edson, que é sobre o recal. Qual é a sua opinião? Há algumas pessoas que acreditam que, assim como nós elegemos aqueles candidatos que nos prometem mundos e fundos, se eles não cumprirem ou se eles não merecerem essa confiança nossa, se nós poderíamos depois deselegê-lo através de um recalque, votar pela sua cassação. O que você acha dessa ideia? Eu acho a ideia muito boa, mas há outras soluções que seriam mais adequadas. Esse é o chamado voto imperativo, que o cidadão dá o voto, ele elege e ele pode retirar a eleição, o mandato. Mas isso, na prática, seria muito complicado para se aplicar. Até porque não me parece que em nenhum país do mundo exista esse sistema. O recall, os Estados Unidos tem recall. A Califórnia tem recall. Não, o que tem é a espécie de um impeachment do candidato eleito. Não, recall, com voto popular. Né? É adotado em vários lugares. O Schwarzenegger, quando se elegeu, foi um recall do governador, a população foi chamada a dizer se continuava ou não, e em caso de não, quem ele escolheu para ser o novo governador. E aí apareceu o Exterminador do Futuro, e virou governador da Califórnia. Mas isso só é possível em países em que há um sistema partidário adequado. Aqui no Brasil, nós nunca vimos um debate para um pré-candidato do partido. Quem sempre escolhe os candidatos é a direção partidária. Agora com essa lista, então, que querem implantar. Então, o cidadão não tem como interferir no procedimento partidário. Por isso que eu digo, para mim, o procedimento melhor seria se houvesse impeachment de parlamentares. Mas quem faria o impeachment? Se faria um procedimento idêntico ao de presidente da República, de governador. Nós estamos diante disso, desembargador. Um processo de impeachment. Nós estamos diante Mas não é melhor soberania popular, por meio do voto popular? Porque senão, o que antes se fazia nos quartéis, e a República registra 19 intervenções militares na presidência da República, nós passaríamos a ter, não mais a intervenção de quartéis, mas dos chefetes provisórios dos tribunais. Ou das câmaras. Não, é só se fazer um procedimento adequado que não haverá esse tipo de manipulação. Mas não é melhor seria... Porque a nossa lei de impeachment é muito antiga. É de 52. Exato. Ela pode ser reformulada de maneira a impedir... É 50. Ela é 50. Ela foi feita para fazer o impeachment do Getúlio, quando eles viram que na eleição de 3 de outubro de 50, o Getúlio ia ganhar. Então já fizeram a lei para quando ele fosse eleito, ele ser empichado. E ele pegou, para não sofrer o impeachment, ele suicidou. Gostaria de lembrar os senhores que nós estamos diante de uma situação análoga agora no Congresso Nacional, porque o presidente
do Congresso. Tem poderes para pautar o... Exatamente. E o senhor, o deputado Cunha, né, que diz que tem dinheiro na Suíça, ou não tem dinheiro na Suíça, eu não sei, eu não vi. Ele está solto ainda? Eu não sei. Entre ontem e hoje, o tempo foi muito Dimas.com. Mas o fato é que o próprio Congresso cuida disso. O próprio Congresso deve extirpar, assim como nós temos os glóbulos brancos, né, que numa infecção eles se unem e expulsam, né, o corpo. Eles estão agora fazendo isso. Está faltando glóbulo branco. O desembargador Edson, uma pergunta aqui do nosso ouvinte. O que é depuração do cadastro eleitoral? Existe essa... Existe. A depuração do cadastro é quando se constata que não há uma correlação entre a população e os eleitores. Isso acontece com o passar do tempo. Pessoas morrem, vários municípios aí do interior. Pessoas morrem e o título continua ativo, até ser desativado depois de 5 anos. Em algumas situações, desembargador, não há mortes no Brasil. Quando há uma correlação muito marcante, se faz um recadastramento. Exatamente. Isso é a depuração do Edson, voto. só para pegar um gancho aqui, está havendo no Congresso uma discussão sobre o novo registro civil. E há uma desavença entre o TSE, que está fazendo esse recadastramento, e esse novo projeto de lei do registro civil, registro natural civil, uma coisa assim. Qual é essa divergência? O que está havendo aí por trás aí? Olha, eu acho que a divergência deve ser mais política, porque esse projeto do TSE me parece muito interessante. Porque o TSE, com esse recadastramento biométrico, terá um banco de dados nacional quase que completo. Exato. Quando acabar o recadastramento. Isso vai facilitar muito o trabalho da polícia, né? Não sei. O fato é que o Brasil é uma federação em que não há comunicação entre os estados, os entes federativos. Não, o registro, o certidão de nascimento é um documento falho, né, hoje em dia. Totalmente falho. Mas a pessoa pode se registrar em diversos lugares. É o primeiro documento que a pessoa tem. Com a certidão de nascimento, ela tira todos os outros documentos. Exatamente, o mais falho é o mais importante. Se constatou na eleição anterior um cidadão que tinha, parece que 26 documentos de identidade. Exatamente. Cada um com nome. Ou seja, não tinha muito nenhuma. Fácil. A certidão de nascimento não tem nenhum sistema de controle não contra há, a validade. É feita em declaração do papel. Mas o ministro Dias Toffoli falou isso, que esse cadastro biométrico poderá ser compartilhado, né, com outras agências. Pode, né? Claro que pode. Pode e deve, né? Há uns 5 anos atrás, eu ouvi este professor da Unicamp, que fala da urna eletrônica, dizendo que ia ter o cadastro biométrico, porque era um projeto do Estado brasileiro, né, de criar um cadastro nacional para efeitos policiais e utilizando a justiça eleitoral. O senhor chegou a ouvir isso de alguém? Não ouvi, não. Não soube disso, não. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando o desembargador Edson Vasconcelos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral.